Júlio, meio ambiente. Não é função do Estado a preservação ambiental? A preservação ambiental é função do Estado, é verdade. Inclusive, nós temos lá na própria Constituição. Mas é importante que a gente entenda a questão da vulnerabilidade da natureza diante da ação humana. Essa vulnerabilidade da natureza, ela acaba impactando não somente a questão do Estado, mas o próprio homem. Então a Constituição, lá no artigo 225, ela vai falar assim, que o Estado, a questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, isso é um direito realmente que está dado pela nossa Constituição, pela nossa Carta Cidadã. Mas também é verdade que nesse mesmo artigo, lá no parágrafo 3º, ele vai estar dizendo o seguinte, olha, é função também da pessoa física e da pessoa jurídica, ou seja, do indivíduo. O indivíduo também está vinculado à questão ambiental. Então observe que é importante que a gente entenda a questão ambiental sob esse ponto de vista do direito. Mas não é só no direito. Nós podemos pensar na filosofia, a ecologia como sendo uma própria filosofia, uma filosofia de vida, uma filosofia de vida em comunidade, a preservação como uma filosofia de vida em comunidade. A própria Hannah Arendt, ela vai estar trazendo pra gente lá na condição humana, nós temos aí a condição humana, a Hannah Arendt vai estar fazendo uma indagação, o que estamos fazendo enquanto seres humanos. Observem, é uma grande provocação, por isso uma filosofia. Observem também que não é só neste campo a preocupação também atinge o mundo inteiro. Nós temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma palavra que nós ouvimos muito, sustentabilidade, e ali a gente pode observar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, grande parcela que está ligado diretamente ao indivíduo, às ações do indivíduo. Então é importante que a gente entenda que sim, tem uma importância, sim, um impacto, a responsabilidade ambiental do indivíduo. Nós podemos verificar até pelo próprio comportamento. Nós temos alguns comportamentos hoje que já representam uma própria filosofia de vida, como a gente pode perceber no veganismo, no vegetarianismo, em algumas visões minimalistas, ou seja, visões que buscam diminuir o consumo, que visam mudar uma perspectiva de mundo. Observe a importância desses movimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje. Também eu gostaria daqui de estar ressaltando, nesse mesmo sentido, a questão da pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Nada mais é do que uma avaliação do nosso consumo em relação aos recursos naturais. Como é que está o nosso consumo em relação aos recursos naturais que são finitos? Nós podemos pensar que existe uma pegada ecológica em relação aos países, alguns países têm uma pegada ecológica maior, ou seja, consomem mais do que podem trabalhar os próprios recursos naturais. Existe também, é verdade, uma pegada ecológica sob o ponto de vista individual. Alguns indivíduos, algumas pessoas, elas têm uma pegada ecológica menor, ou seja, consomem menos, têm cuidados, aqueles cuidados mínimos com o gasto da água, com o gasto da energia elétrica, com as formas de reciclagem. Tudo isso traz uma pegada ecológica menor, o que é importante sob o ponto de vista da preservação ambiental. E, para finalizar, eu gostaria também de estar destacando aqui a importância da educação ambiental. A educação ambiental não é só as informações que nós podemos estar colhendo no dia a dia, estar presente, observando a questão, estar atento às questões políticas do desmatamento, às questões políticas climáticas, mas é fundamental que a gente também faça um estudo mais profundo, que a gente tenha um conhecimento mais profundo sobre a questão ambiental. E para isso, eu vou estar trazendo aqui o professor, o economista e pesquisador na área, Lucas Lima. Olá pessoal, sou o pesquisador e professor Lucas Lima. Estou aqui para falar com vocês sobre meio ambiente, ou seja, o ambiente em que a gente vive no meio. Há evidências científicas claras sobre as mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo. O termo aquecimento global ele vem sendo cada vez menos utilizado por cientistas entenderem que existem locais que não estão se aquecendo, existem locais que estão tendo menos incidência de chuvas, existem evidências de mudança climática em elevados
elevação do nível dos oceanos, de morte de corais, derretimento de calotas polares, a elevação de temperatura em alguns pontos. Então vejam, falar dessa crise climática é falar do futuro que a humanidade está vivendo, está vivenciando. A primeira questão que a gente precisa tratar é a questão do impacto das nossas ações no meio ambiente. Como nós não sabemos as consequências das nossas ações para o meio ambiente, nós precisamos agir com precaução. O que eu quero dizer? Que se nós não sabemos qual é o impacto de um aumento de 20% no desmatamento da Amazônia, devemos reduzir esse desmatamento, zerar o desmatamento. Se nós não sabemos qual é o impacto climático, ambiental das queimadas, nós não devemos fazer queimadas. O Pantanal sofre, né? Já perdeu algo em torno de 10 a 20% da sua mata nativa, do seu ecossistema nativo por conta de queimadas. Então precisamos agir com precaução. Tá aí a importância do princípio da precaução. Outra questão que é importante conversarmos é sobre a questão da responsabilidade. Existem duas responsabilidades. Uma responsabilidade que é chamada de responsabilidade dirigida, ou seja, uma responsabilidade do indivíduo ou das empresas, que é aquela responsabilidade que você tem que ter em relação ao meio ambiente. Então fazer o descarte correto, utilizar com consciência a água, a questão das compras, né? O nosso consumo é uma questão que é importante nós analisarmos. As empresas analisarem o seu consumo de energia, de água, de resíduos, o que vai fazer com os resíduos, né? Os dejetos que a própria empresa produz. Então essa é uma ideia de responsabilidade dirigida ao indivíduo ou à empresa. Outra tipo de responsabilidade que a gente deve ter é a responsabilidade compartilhada. Aí essa é mais coletiva, é aquela relação entre a responsabilidade que nós temos enquanto sociedade global, enquanto planeta. Enquanto planeta, a gente precisa pensar que as nossas ações, elas impactam a todos. Então os prejuízos ou danos que a gente vier a cometer com o planeta, eles vão gerar impacto e consequência para nós mesmos. Já que a gente tem a noção agora e está agindo com precaução, a gente precisa redesenhar a forma com que nós agimos na economia. Para isso, eu vou indicar um livro para vocês chamado Economia Donut. A Economia Donut é um livro escrito pela pesquisadora Kate Howarth, que é da Universidade de Oxford, e ela propõe um novo modelo de sociedade, onde as pessoas podem ter um espaço seguro e justo para conviver, sem extrapolar os limites ambientais. Então, agindo dessa maneira, em todas as áreas onde ela propõe esse donut, a rosquinha, é um modelo, né, ilustrativo de uma rosquinha, um modelo de sociedade ilustrativo, né? E a gente pode ter um indicador para a gente poder direcionar nossas ações. Além do Economia Donut, a gente pode pensar numa sociedade pós-capitalista. Tem um livro do autor Paul Mason chamado Pós-Capitalismo, onde ele redesenha as nossas atuações no planeta, levando em consideração tecnologias limpas, indústria 4.0, e ele chamou essa nova sociedade de pós-capitalismo. Ele não dá um nome específico ou não coloca um rótulo. Então ficam essas duas sugestões de leitura: Economia Donut, da autora Kate Howarth, e o Pós-Capitalismo, do autor Paul Mason, para que vocês possam embasar seus argumentos e nós possamos agir de maneira diferente nesse planeta. Deixo um abraço a todos e até a próxima. Gostaria de agradecer o professor Lucas Lima pela exposição sobre a questão ambiental. Deixo também aqui o espaço para os comentários. Não esqueçam de fazer lá os comentários. A nossa mídia social está exposta aí para que vocês possam estar compartilhando com a gente. Inscrevam no canal, né, no meu canalzinho lá do YouTube. E principalmente, não esqueçam de apertar o tal do sininho.